Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido você já para abrir a sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. A partir do verso 11, Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Aqueles que forem achando, eu peço para que se coloque de pé. A partir do verso 11, eu vou fazer a leitura até o verso 24. Diz assim o texto. Juízes 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o anjo do Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da panela e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abisritas. Até aqui, chamo você para fechar seus olhos e vamos orar mais uma vez. Deus, Pai, que privilégio, Deus, é abrir a Tua palavra e nos depararmos, ó Deus, com a voz do Senhor, saltando, ó Deus, da Escritura, Deus. Pai,
eu quero pedir ao Senhor, pela minha vida aqui nesta hora, Deus, não me deixe atrapalhar a voz do Senhor, Deus. Não me deixe, ó Deus, confundir os meus irmãos, mas que eu seja um instrumento tão somente nas tuas mãos, Deus. Pai, tira do meu coração toda soberba, Deus, em nome de Jesus, Deus. Glorifica a Ti mesmo aqui, ó Deus, nessa manhã. Exalta a Cristo Jesus, ó Deus. E que toda a honra, toda a glória que pertence ao Senhor seja dada ao Senhor nesta manhã, Deus. Pai, eu peço ainda pelos meus irmãos. Ó Deus, toma conta dos seus ouvidos, das suas mentes. Ó Deus, do mais pequeno ao mais velho, que o Senhor possa falar aos nossos corações aqui nessa manhã, Deus. Visita-nos, ó Deus. Visita-nos com poder e graça. E, ó Deus, faz-nos ver a Tua presença aqui, Deus. Ó Deus, é o que nós clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podem se sentar. George Miller. George Miller foi um evangelista, grande homem de Deus, diretor de vários orfanatos. Ele cuidava de crianças. Ele cuidava de crianças órfãs. E lá no século XIX, na Inglaterra, ele cuidou de aproximadamente mais de 10 mil crianças, queridos. Mais de 10 mil crianças foram cuidadas pela vida desse homem, pela sua família. Ao longo da sua vida, ele estabeleceu 117 escolas, aproximadamente. O mais notável é que ele fez tudo isso sem pedir nenhuma vez auxílio ou doação. Tudo isso na dependência de Deus. Tudo isso em ferventes orações, clamando a Deus por socorro e por recurso. E assim foi. Ele decidiu confiar unicamente em Deus. Houve inúmeras manhãs em que as crianças não tinham que comer ou que beber. Mas especificamente teve uma vez, uma história contada que em uma dessas vezes, todas as crianças acordaram, foram para o refeitório tomar o seu café da manhã, mas não tinha pão, não tinha leite para aquelas crianças. Havia acabado o recurso. E George Miller não se desesperou, ele decidiu orar. Ele foi para o seu quarto e clamou a Deus e pediu a Deus que alimentasse aquelas crianças. E, no mesmo instante, alguém bate a porta do orfanato. Quando abre-se a porta, é o leiteiro. Olha, o carro quebrou aqui na frente. Para eu não perder o leite, eu queria doar para vocês. E naquele momento, aquelas crianças receberam uma grande doação de leite. E logo em seguida aparece o padeiro, que também quebrou o carro em frente ao orfanato, irmãos. E doou todos os pães para aquele orfanato. E aquela manhã, aquelas crianças tiveram pão e leite para se alimentar. Essa história nos mostra um homem que se alegrava em Deus, que dependia de Deus e que sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Assim como Gideão, Miller enfrentava gigantes como fome e pobreza. Nós vimos aqui na leitura do texto, falando um pouquinho da história de Gideão, o início da sua convocação, seu chamado por Deus. Mas dentro de um contexto geral, para nós entendermos quem é Gideão, em que cenário ele está vivendo, o que é isso que nós lemos. O povo de Israel, que até então estava sendo liderado por Moisés, que foi substituído por Josué, e aí Josué, no final de sua vida, dá ordenanças para o povo. E ele fala, olha, quando vocês entrarem nas terras que o Senhor Deus deu a vocês, tirem, expulsem os habitantes dali, não deixem eles ali, porque eles se voltarão contra vocês. E essa era a ordenança de Deus para o seu povo. Mas o povo desobediente resolveu fazer negócios com aqueles habitantes. E eles foram aceitando a presença dos habitantes ali naquelas regiões, em volta de Jerusalém, em volta de Israel, em volta de toda a nação, em volta das 12 tribos. E como o Senhor havia dito, a palavra de Deus é promessa
E aconteceu. Os povos inimigos começaram a se levantar e atacar Israel. E atacavam ao ponto de matar o povo ou roubar as suas coisas. E nesse momento que nós lemos, nós estamos aqui diante de um cenário, irmãos, que os midianitas, um povo forte, com vários guerreiros, eles saem contra o povo de Israel. Mas eles não saem para matar, eles saem para subjugar. Eles não saem para tornar aquele povo escravo como aqueles que vão servir a eles. Mas eles estão ali para roubar os seus bens, para roubar as suas riquezas. E toda a produção que Israel fazia ali, eles roubavam. Então imagine comigo que Israel produzia ali grãos, produzia trigo, e eles passavam ali meses cultivando, e aí quando chegava o melhor momento, que é o momento da colheita, os midianitas vinham e tomavam toda a produção. Para a gente, talvez seja difícil de entender, queridos, porque a gente vive num contexto de cidade. Nós vivemos num contexto urbano em que essa realidade não é a nossa. Mas pensar de um povo que vivia da própria agricultura, vivia daquilo que produzia, para eles era roubar o pão da mesa, era roubar o alimento de suas mesas. Era o pai e a mãe vendo que o alimento dos seus filhos estavam sendo roubados por um povo inimigo em que eles não tinham qualquer chance contra esse povo. E era isso que estava acontecendo. E então nós vemos o cenário de Gideão. Gideão, um homem que está acuado. Gideão faz parte desse cenário, ele é parte desse povo que está sendo roubado constantemente. Ao ponto em que Gideão, ele vai malhar o trigo lá no lagar, para tentar esconder um pouco da produção, queridos. Um pouco que lhe restava. Por diversas e diversas vezes, Deus levantou juízes nesse cenário. Juízes foram homens, foram pessoas que Deus levantou nesse momento de crise para que Israel tivesse esperança. Ainda que eles estivessem desobedecendo a Deus, mas Deus levanta juízes para profetizar contra o povo, para chamar o povo ao arrependimento e para que eles mudassem de vida. Então, Deus, por ação de misericórdia, Ele levanta homens, levanta pessoas para governar o povo, para que então o povo tivesse uma direção de Deus e aquele mal passasse. E a palavra nos afirma que, enquanto Deus levantava um juiz, o povo se voltava para Deus, se arrependia. E então a vida deles voltava ao normal, eles cresciam e multiplicavam, e os bens cresciam cada vez mais. Mas logo assim que o juiz morria, o povo se convertia ao mal. E eles começavam a idolatria tudo novamente. E eles padeciam em dor. Embora a desobediência e ingratidão do povo, Deus sempre decidiu por livrar, cuidar, sustentar, também disciplinar o seu povo, por conta da sua promessa. Então, por isso, nesta manhã, nós veremos que Deus traz paz em meio à crise. Deus traz paz, queridos, em meio à crise. E, em primeiro lugar, Deus traz paz em meio à crise porque a presença de Deus nos encontra na fraqueza. A presença de Deus nos encontra na fraqueza. Eu peço que você leia o verso 11 e 12, vai ser projetado. Vamos lá? 1, 2, 3, podem ler. Amém. Queridos, diante da realidade do que lemos aqui agora, o anjo do Senhor, essa figura, o anjo do Senhor aparece ali debaixo de um carvalho e ali ele encontra a Gideão, esse homem. Interessante, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para os irmãos, para a gente pensar, é a figura do carvalho. O carvalho é muito interessante, queridos,
Porque é um local que Deus decidiu manifestar a sua presença em outros momentos. Então é muito significativo essa árvore aqui, nesse contexto. Está aqui, ó, debaixo do carvalho que está em Ofra. Foi aonde o anjo do Senhor apareceu. E em outras referências, se a gente olhar lá em Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7, Deus se manifesta a Abraão no carvalho de Moré. Em Gênesis 35, 4, Jacó enterra as idolatrias de sua família debaixo do carvalho de Siquém. Em Josué 24, versos 25 a 27, Josué escreve no livro da lei, debaixo do carvalho. E aqui eu quero já chamar a atenção, por favor, não tomem o carvalho como algo de referência, mas para eles era uma referência de localidade e onde Deus manifestava a sua presença. Eu espero que você não saia daqui procurando o carvalho para orar. Não é necessário, queridos, porque Deus estabeleceu o seu local onde Ele se manifesta e é aqui, na presença dEle, com a igreja reunida, onde Deus se manifesta de forma gloriosa, queridos. Deus se manifesta aqui nesta manhã, queridos. Deus fala ao nosso coração aqui nesta manhã, neste local, por meio da sua palavra. Então, Deus se manifesta a você e a mim aqui nesta manhã. Deus nos encontra em meio à crise, queridos, porque Ele nos encontra na nossa fraqueza. E o texto continua dizendo que Gideão, seu filho, que é filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Lembra que eu falei que os midianitas estavam ali invadindo constantemente Israel para roubar tudo que eles tinham? E aqui, irmãos, diante desse cenário, possivelmente, Gideão tinha pouca quantidade de trigo, porque constantemente eles eram invadidos e roubados. Então, o pouco que ele tinha, ele estava malhando no lagar. O lagar era um local de pedra, em que ali se depositava a uva e eles pisavam. E aí tinha como que uma canaleta também de pedra, que o suco da uva pisada escorria para ali e caía em outro local. E eles separavam e faziam a bebida. Por que Gideão está naquele local? Porque os midianitas sabiam que não havia produção de uva. E lá eles não iam procurar. O Gideão está escondido, queridos. Gideão não é um homem que é valente em si mesmo, mas ele está fraco, ele está com medo. E ele está tentando guardar um pouquinho daquilo que ele produziu. E ele está ali, malhando o trigo no lagar. Não sei se você já viu esse cenário, mas talvez as crianças, os adolescentes não. Mas para malhar o trigo, você precisa de um local amplo. Um local bem grande para você bater o trigo no chão e ali as sementes saírem. E esse local, o lagar, é pequeno. Então, Gideão fazia isso com muita dificuldade. Num local apertado, escondido. Esse é o cenário em que o anjo do Senhor encontra esse homem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu no verso 12 e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Queridos, parece contraditório. O homem que está escondido com medo e o anjo do Senhor aparece para ele e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Mas a fala do anjo do Senhor não está na qualidade de Gideão. Não está naquilo que ele tem capacidade para fazer, mas naquilo que Deus vai fazer através da vida daquele homem. Aquilo que Deus vai promover através daquele instrumento nas mãos dele. Aquilo que Deus tem como alvo para fazer usando a vida de Gideão. E queridos, esse é o nosso cenário. Trazendo aqui para a nossa realidade, eu e você somos como Gideão. O que nós temos para dar? O que nós temos para oferecer a Deus? O que nós somos? Que força você tem para oferecer a Deus? Nós somos fracos, queridos. No ano de 2020, o mundo inteiro percebeu o quanto nós somos fracos. 2019, 2020, um vírus matou milhões de pessoas. Nós somos fracos. Nós não damos conta. Eu não dou conta. Você que está aqui nessa manhã, você não dá conta. Talvez a sua altivez tenha atrapalhado você enxergar isso.
Talvez o seu orgulho tenha atrapalhado você enxergar isso. Talvez você está tão cheio de si mesmo que não consegue enxergar mais essa verdade. Mas hoje, a sua verdade, assim como a minha, é que nós somos fracos. Mas o Senhor, Ele faz de nós valentes, queridos. O Senhor faz de você um valente na presença dEle. Porque é quando você nega a sua criação, você nega a sua natureza e você começa a fazer mais de Cristo. Não na sua própria força, mas na identidade de Cristo. Se você consegue falar do Senhor Jesus, romper com a sua timidez, com a sua vergonha, é porque o Senhor tem feito de você valente. O Senhor tem feito de você alguém poderoso nas mãos dEle para proclamar essa verdade maravilhosa. Não é por quem você é, mas é por quem Cristo é na sua vida. É por quem Cristo tem feito você uma nova criatura. De forma mais detida a nós, em tempos de insegurança, em tempos de crise, nós revelamos as nossas fraquezas. Nós ficamos coagidos, nós ficamos vulneráveis. Há situações que chegam na nossa vida que nos mostram como nós somos vulneráveis. Possivelmente você passou já por uma situação dessa. Se não, certamente passará. Em que situações, seja um luto, seja uma doença, seja uma dor, seja um filho, vai mostrar o quanto você é vulnerável. Mas é nessa hora que você deve confiar em Deus. Porque Deus te encontra na sua fraqueza. Deus não abandonou o seu povo, queridos. Olha que verdade maravilhosa nós temos aqui nessa manhã. Deus não abandona o seu povo, Ele nos encontra na sua fraqueza. Ele nos encontra na nossa fraqueza. Se você chegou aqui nessa manhã fraco com as suas forças, saiba que Deus te encontra aqui nesta manhã. Se é o seu sentimento de incapacidade, a sua baixa autoestima, se a comparação com os outros, você começa a olhar e pensar, fulano, ciclano, a família dele é melhor que a minha. Saiba que a única coisa que você precisa é de Cristo na sua vida, porque Ele te faz valente. Ele te faz vencer o mundo, não pelas suas forças, mas porque Ele já venceu esse mundo. E a vitória dele está sobre você. Ele deposita a vitória dele sobre nós, queridos. Cristo nos chama, não porque somos fortes, mas porque Ele é suficiente em nós. Se você é crente, saiba que Cristo te chamou, não porque você é forte, mas porque Ele é suficiente na sua vida. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10, diz assim: Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É onde Deus nos encontra. É onde Deus nos acha. É no meio da fraqueza. Que privilégio para nós, como eleitos de Deus, povo desse Deus maravilhoso. Eu não sei se o seu coração vibra como o meu, mas pensar nisso, queridos, pensando como eu sou, pensar em subir aqui à frente e falar aos irmãos, eu sei das minhas limitações e fraquezas, mas eu sei que Deus me encontra na minha fraqueza e Ele glorifica o nome dEle, ainda que usando um pobre miserável como eu. Mas Deus é glorificado, porque eu sou um instrumento nas mãos dEle. E assim você também é. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, porque Deus resolveu te encontrar no meio da sua fraqueza. A cruz mostra que Deus usa o fraco para confundir o forte. 1 Coríntios 26, 27 do capítulo 1, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios,
segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus nessa manhã. Glória a Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz na nossa vida. Quando você se sentir inútil, olhe para Cristo e diga: nele eu sou aceito e enviado. Nele eu sou forte. A presença do Senhor, Jesus, traz paz em meio à crise. E, em segundo lugar, a promessa de Deus supera as nossas objeções. As promessas de Deus superam as suas objeções. Versos 13 a 16, eu pedi para a igreja que leia também. Vamos lá? 1, 2, 3, podem ler. A promessa de Deus supera as nossas objeções. A promessa de Deus supera as suas objeções. Nós olhamos aqui e nós nos vemos em Gideão. Cada um de nós aqui. Porque quando Deus nos chama, rapidamente nós procuramos objeções. Porque nós sabemos das nossas limitações, da nossa fraqueza. E Gideão apresenta suas queixas quando ele começa a dizer: ai, Senhor meu. Essa expressão é de quem está ali se declarando para Deus, com toda a sua alma, dizendo: e agora, como é que eu faço? Ele tem dúvidas. Ele coloca-se totalmente dependente diante dessa voz, diante desse Senhor. E a primeira pergunta é: onde está Deus no meio desse sofrimento todo? Eu sei que possivelmente você já questionou. Eu já questionei. Onde está Deus no meio de todo esse sofrimento? Sabe aquele momento que você não escuta mais a voz de Deus? No meio do sofrimento está tão pesado que você não tem mais ouvido. E aí você pergunta: onde está Deus? Mas então Deus responde ao seu servo e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Irmãos, a palavra do Senhor a esse homem é baseado sempre nas promessas de Deus. Não é respondendo às qualidades de Gideão. Veja, como é que a gente tem o costume de fazer com as crianças? A criança está ali fazendo alguma atividade e ela não dá conta, e aí você vira para a criança: calma, não, você dá conta sim, você é forte, você sabe fazer isso, você vai conseguir. Mas Deus faz diferente. Vai nessa tua força, porque não foi eu que te enviei, não foi eu que te enchi de força, não sou eu que faço através de você. A força não está na pessoa. O poder não está em nós. O poder não está em você. Não é você que vai vencer a tristeza. Não é você que vai vencer a depressão.
Não é você que vai vencer a ansiedade do seu coração. É Cristo em você que te dá força para vencer. E Deus responde à queixa dele, quando ele diz assim. Ele primeiro questiona, né? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Tem uma premissa, queridos. A premissa é da presença de Deus. A premissa é que Deus está conosco. E é por isso que nós vamos vencer. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meus irmãos, eu não sei o que passa aí no seu coração. Eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, do seu problema. Eu não sei qual é o terror que você vive. Que você fala, não, isso aqui ninguém dá conta. Eu já tentei de tudo e não tem como. Os midianitas eram um exército forte e grande. E Deus diz a ele, como um homem só, você vai lutar contra eles. É sobrenatural, queridos. As nossas lutas são sobrenaturais. As nossas dificuldades são superadas de forma sobrenatural. Não é na nossa estratégia, não é na melhor receita, não é no melhor remédio, mas é sobrenatural. Agora, a gente precisa explicar bem, porque às vezes fazem cortes da nossa fala. Eu não estou dizendo que você não tenha que tomar seus remédios. Tome seus remédios em nome de Jesus. Porque às vezes é essa forma que Deus usa para te curar. Mas é nessa hora que Deus te sustenta na sua mente para você ser forte e tomar os seus medicamentos crendo que Deus pode te curar. Através dos medicamentos, através de médicos, através de doutores. Mas Deus pode te curar. E se Ele quiser, você já estará curado. As objeções de Gideão não são ignoradas, mas são confrontadas com a presença de Deus. Deus sabe das suas objeções. Mas Ele não vai ficar aqui te adulando, queridos. Ele não vai ficar me adulando. Fala assim, não, você dá conta, você é forte. Não, Ele vai falar que a presença dEle é o suficiente para nós, porque nós somos filhos dEle. E Ele, sendo nosso Pai, Ele que luta por nós, queridos. Moisés e Jeremias também tinham objeções. Moisés falou para Deus, Deus, a minha língua é pesada, eu não sei falar. E Deus vira para ele e fala, quem criou a boca? Quem criou a língua? Deus não trabalha nas objeções nossas, queridos. Ele não ficou ali adulando Moisés, falando, não, você vai dar conta de falar. Fica treinando aí que você vai chegar lá, você vai conseguir falar. Não, Deus mostrou que Ele é soberano e que Ele tem poder sobre todas as coisas e sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jeremias disse a Deus, eu sou como criança, eu não vou dar conta de falar. Quando Deus o chama para ser profeta a Israel. E Deus vira para ele, não te digas que és uma criança. Porque onde eu te mandar, você irás. E o que eu mandar você falar, você falarás. Nós somos esses, queridos, que fazemos objeções. Quantas objeções só esse ano você já fez a Deus? Quantas oportunidades você desperdiçou por conta das suas objeções? Mas a fala de Jesus para mim e para você, ela é verdadeira. Nos chamando a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. O nosso maior desafio, queridos, a nossa maior luta é matar a nossa natureza terrena. É dizer não a nós. É dizer não à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. É dizer não ao que nós somos e cremos e achamos que nós somos determinados. Tem gente aqui que acha que é determinado pelas suas emoções. Eu sou medroso. Eu sou tímido. Eu não tenho coragem. Isso não te determina mais, crente. Quem te determina é o Senhor Jesus. É a palavra dele sobre você. Eu espero que você saia daqui vibrado de alegria, de coragem.
matando a sua natureza e vivendo para Cristo. É uma luta diária, tá? Você sai daqui hoje motivado a vencer você mesmo. Mas amanhã, segunda-feira, você deve acordar e lembrar: hoje eu preciso matar a minha natureza terrena de novo, porque eu não quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Mas o Espírito que está pronto, ele me capacita para fazer a vontade de Deus. Suas fraquezas, traumas, limitações e medos não têm a última palavra. A fidelidade de Deus é maior que a nossa insegurança. Nós estamos baseados na palavra de Deus, nas suas promessas. Você vai vencer não porque você dá conta, mas porque Deus fez a sua promessa para o seu povo. Medo do futuro, desemprego, doenças, violência. Jesus, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1:23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco, queridos. O Senhor Jesus está conosco. Então não tenha medo, não seja inseguro. Confie no Senhor Jesus. A sua vida não está neste mundo. A sua vida não está entregue na mão de homens. A sua vida está nas mãos de Jesus. No Getsêmani, ele enfrentou o medo por nós. Para que então nós tivéssemos coragem nele. Ore, antes de cada desafio, lembrando, Cristo está comigo, eu não estou sozinho. Quando você senta lá na cadeira do consultório, o médico dá o diagnóstico, não pense em soluções, não pense no que você vai fazer, mas ore e lembre, Cristo está comigo. Ainda que a vida aqui acabe, mas Cristo está conosco, queridos. E essa é a nossa maior segurança. Eu sei que você não quer morrer. Eu também não quero. Mas nós temos a certeza de que Cristo está conosco. Ainda que a nossa vida acabe aqui neste mundo, queridos. Cristo está conosco. O dia que você perceber que o seu filho já não tem mais interesse em vir à igreja, em estar aqui reunido com o povo de Deus, adorando a Deus, lembre-se, Cristo está com você. Ore lembrando que Cristo está com você. Não é no seu argumento, é o que Cristo faz através de você. Terceiro e último lugar, a revelação de Deus corrige os nossos medos. A revelação de Deus corrige os nossos medos. Versos 17 a 24 eu vou ler. Diz assim: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos, de um éfa de farinha e carne, e pôs num cesto, e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Eu vou parar aqui. Queridos, Gideão reconhece, somente agora,
que ele está na presença do anjo do Senhor. O anjo do Senhor já tinha se manifestado a ele, já tinha alertado ele, já tinha feito promessas para ele, mas ele ainda não tinha percebido que a real presença ali era de Deus. Que Deus estava se manifestando àquele homem. E eles percebem então, quando, estranhamente, o anjo desaparece. Ele só vê que Deus está presente quando o anjo desaparece. E então Gideão reconhece que estava na presença de Deus. E ele começa a temer. Ele tem medo de morrer. Antes, o medo de Gideão estava baseado nos midianitas. Estava baseado na falta de alimento. Estava baseado naquilo que o povo estava fazendo, invadindo ali Israel. Ele estava com medo do exército. Agora, Gideão, ele teme a presença de Deus. Ele está temendo a presença de Deus. Isso nos mostra, queridos, que os nossos medos revelam que nós estamos temendo a outras coisas e não a Deus. A palavra de Deus, a revelação de Deus, corrige os nossos medos. Os nossos medos precisam ser corrigidos. O medo é bom e devemos temer, mas nós devemos temer a Deus. O único que pode nos lançar no inferno, ou nos tirar do inferno. O único que tem poder sobre a nossa vida. Gideão teme diante de Deus, mas ele escuta uma voz agora. Não é mais o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor saiu. Mas o próprio Deus se manifesta a Gideão, se revela a Gideão em voz, dizendo: não temas, paz seja contigo, não morrerás. Talvez o que você precisa ouvir aqui nesta manhã é: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Tema somente ao Senhor, querido. Tema somente ao Senhor, meu irmão e minha irmã. Jovem, tema somente ao Senhor. Tenha medo somente do Senhor. O verdadeiro temor não é das crises, mas é de Deus. Esse deve ser o nosso verdadeiro temor. Só quando vemos quem Deus realmente é que os nossos medos são colocados no lugar certo. Talvez a nossa compreensão de Deus está equivocada. Talvez a sua compreensão de Deus está equivocada. Talvez você não está enxergando Deus como Ele é de verdade. Por isso o seu temor está voltado para a situação econômica do nosso país, para a situação política do nosso país, para a situação financeira da sua conta bancária, para a situação de saúde da sua família. Mas quando nós sabemos quem de fato Deus é, que Ele é o Deus Criador, que Ele é Deus excelso, que Ele é Rei sobre todos os reis, que o nome dEle está sobre todos os nomes, então o nosso medo é direcionado a Deus, tão somente a Ele. E nós paramos de temer essas coisas. Às vezes nós tememos até o que não existe. Muitas vezes nós tememos o que nem existe. Os medos às vezes estão voltados para situações que nem vão acontecer. Talvez o meu filho se acidente lá na escola. Talvez lá na praia ou na piscina ele se afogue. Talvez na viagem o meu marido sofra um acidente. Talvez no banho eu escorregue e bata a cabeça. São coisas que a gente teme, que nem aconteceram, que nem existem. E ao Deus que sempre existiu, nós estamos deixando de temer. Que o nosso temor volte-se para Deus. Que o nosso medo volte-se para Deus. Que você se encha de temor de Deus aqui nessa manhã.
Que o seu casamento tema mais a Deus do que qualquer outra coisa. Que você tema mais a Deus e abandone os seus pecados em nome de Jesus. Que as suas crises emocionais não liderem na sua vida, mas que você tema mais a Deus. Cristo é o nosso sacrifício definitivo que nos traz a paz. Gideão apresentou um sacrifício diante do anjo do Senhor, e ele foi consumido. O Senhor Jesus se apresentou diante do Pai como sacrifício perfeito para nos trazer paz, queridos. Se hoje você escuta a voz de Deus dizendo, paz seja contigo, não temas, não morrerás, é porque Cristo se apresentou como oferta perfeita diante do Pai. Então ame ao Senhor Jesus e tema a Deus. Para finalizar, George Miller viveu a paz que vem de Deus, mesmo diante do caos. Nós experimentamos a paz quando nós vemos o caos. Gideão experimentou a paz quando Deus o encontrou, prometeu estar com ele e se revelou a ele. Hoje Cristo é a nossa paz. Lá em Lucas 24, verso 36, ele disse aos seus discípulos, paz seja convosco. A paz de Cristo seja conosco, queridos. Deus traz paz em meia crise porque Ele nos encontra na fraqueza, porque as suas promessas superam as nossas objeções e a sua revelação corrige os nossos medos. Que você saia cheio dessas verdades aqui nessa manhã. Convido você a fechar seus olhos e orar e colocar-se diante de Deus. E nós vamos repetir aqui, logo que eu terminar de orar, a última música que nós cantamos, lembrando que é só em Jesus nós encontramos paz. Só esse Jesus pode trazer paz para a nossa vida. Só Jesus nos traz paz em meia crise. Senhor Deus, engrandecido seja o teu nome, Pai. Nosso coração se alegra porque, ó Deus, a paz, ela não transborda de nós, mas o Senhor enche o nosso coração de paz, Deus. A paz nós não encontramos dentro de nós. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós só achamos caos. É dificuldade de lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a nossa insegurança, com o nosso temor. Mas a paz do Senhor, que é externa, ela vem e se torna interna a nós. Nos enche, nos toma. Deus, eu peço ao Senhor, enche os meus irmãos de paz aqui nesta manhã, Deus. Visita, Senhor, a cada um que está aqui nesta manhã. Que a presença real do Senhor, Deus, possa tomar a nossa mente, o nosso coração de paz. E Deus, completa-nos com a Tua palavra, Deus, cada dia mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.